esse projeto passa a utilizar cada vez mais o cavalo de Troia cultural e menos esse mecanismo mais clássico da espionagem, da infiltração. E, sim, Estados Unidos eram o principal alvo dessa operação, era o principal alvo dessa operação. Por quê? Por quê? Porque os Estados Unidos estão baseados na liberdade, eles são um projeto de nação, baseado nesse conceito desde a sua fundação. E não por coincidência, mas justamente por causa dessa aposta fundamental na liberdade, os Estados Unidos se tornaram o país mais poderoso do mundo. O poder americano é o poder de um povo livre, um poder que é atingido por um povo que vive na liberdade. Ora, esse é o grande desafio para os totalitários, vem sendo há muito tempo. Então, sempre, desde pelo menos a Segunda Guerra Mundial, tem sido necessário para os projetos totalitários destruir os Estados Unidos, de alguma maneira. Não porque eles não gostam dos Estados Unidos apenas, sobretudo porque eles não gostam da liberdade. Então, tem aquele escritor e comentarista americano muito importante, que é o Dennis Prager. Muitos de vocês talvez conheçam pelos vídeos que ele faz. Ele tinha um programa diário, agora não sei se ainda tem. E ele tem a PragerU, Prager University, que tem aqueles vídeos curtos que explicam muita coisa. Um grande comentarista político e cultural, um grande escritor americano. E ele tem uma frase que eu sempre achei muito marcante num livro, acho que ele publicou poucos livros, mas um dos livros dele, que diz o seguinte: a esquerda quer destruir a liberdade. Para destruir a liberdade, primeiro, ela tem que destruir os Estados Unidos. The left wants to destroy freedom. In order to destroy freedom, first they have to destroy America. América no sentido de Estados Unidos, claro, mas eu acho que aqui nós temos um ponto importante. A América como um todo, que nós chamamos as Américas, são uma terra que tem uma vocação muito especial para a liberdade. O Brasil está aí incluído. Então, quando as pessoas, os americanos, falam dos Estados Unidos e dizendo América, muitas vezes a gente se sente ofendido. Nossa, nós também somos América, mas que bom, então, que nós temos na América essa coluna de liberdade que eram, pelo menos, os Estados Unidos. Então, essa é a principal tarefa de quem quer matar a liberdade, é matar a liberdade no seio do país que se construiu em torno da liberdade. E isso vem ficando claro ao longo das décadas para quem quer um totalitarismo no mundo, que os Estados Unidos estão aí para ser vencidos não como uma potência militar, porque isso é muito difícil, mas essa vitória aparente, do totalitarismo, ela se dá no terreno das ideias, no terreno do pensamento. É destruir a liberdade, não destruindo os tanques e aviões dos Estados Unidos, mas destruindo o sentimento de liberdade no coração dos americanos. Isso se aplica a todos os povos que gostam de liberdade. O importante não são as armas, o importante é o sentimento. Então, eu acho assim, o grande segredo militar, industrial, tecnológico, que a União Soviética queria roubar e destruir dos Estados Unidos é a liberdade. Esse é o segredo do poder americano. Esse é o segredo do ser humano. É a liberdade, e o comunismo fundamentalmente é um projeto anti-humano, ele é um projeto de escravização da humanidade, e, portanto, o objetivo fundamental dele é destruir a liberdade e tudo que
a proteja, a defenda. Então, eu estava me lembrando daquela série que tinha na revista Mad, né, que muita gente, pelo menos da minha geração, gostava de ler. O Mad, né, todo mundo lembra aquela cara do Alfred Newman, né, na capa sempre, e tinha várias séries que apareciam em todos os números, ou praticamente todos os números, e tinha o Spy versus Spy, né, espião contra espião, que eram era um pássaro, né, uma espécie de não era um tucano, né, um pássaro de bico fino, assim, vestido de espião, né, um preto e um branco, e eles estavam sempre trapaceando um ao outro ali, quando um achava que estava se dando bem, na verdade o outro que tinha ali uma surpresa para se dar bem em cima dele, e cada episódio era era o Spy preto, o Spy preto, ou o Spy branco, que levava melhor, mas sempre nessa de um puxa um e o outro puxa o outro. Ora, e acho que isso tinha a ver com uma imagem de Guerra Fria, né, naquela época, que é uma imagem errada. Né? É uma imagem errada, a série é engraçada, mas o que está em jogo, o que estava em jogo então, o que está em jogo hoje não é um Spy versus Spy, né? Então o que importa, não são dois pássaros iguais, sendo que são de cores diferentes, um querendo passar a piada no outro. Não tem um Oriente, um Ocidente que simplesmente querem, uma Rússia ou China e os Estados Unidos que simplesmente querem uma supremacia e um predomínio. Não, né? Você tem um pássaro da liberdade, da verdade, e você tem um pássaro da escravidão, da mentira, né, que são completamente diferentes. Não basta você inverter a cor. Né? Então, e nós estamos vivendo no Brasil um capítulo muito importante hoje, uma infiltração muito preocupante no Brasil e nos setores, né, dentro do Brasil que gostam de liberdade e de verdade, que esse fenômeno aí do guinismo e do eurasianismo, ou seja, algum tipo de segmento da ideologia do Alexander Dugin, né, o escritor russo. Né? E esse é o que eu chamo de o cavalo de Troia transparente. Né? O cavalo de Troia transparente porque, obviamente, né, a gente está vendo as pessoas ali dentro da barriga do cavalo, né, está vendo, né, que estão armados contra nós, mas, mesmo assim, né, está se deixando entrar esse cavalo de Troia. Então, embora seja transparente, é bom a gente falar um pouco dessa transparência, porque a Troia da direita brasileira, a nossa fortaleza, nossas muralhas, está tão fraquinha, né? Não tem muralha, na verdade, nós temos uma paliçada. Né? Então, meio que qualquer coisa entra, e qualquer coisa a gente, tá bom, tem aí um cavalo de Troia entrando, mas né, eu estou vendo, tem um pessoal armado, mas deve ser a favor, deve ser a nosso favor, né? Porque, né, senão por que entrariam aqui? Então, as pessoas estão tão desanimadas que né, ou então não querem nem olhar para, cavalo, não interessa, deixa entrar. Né? Estão desanimadas que nem se preocupam com a própria defesa do nosso espaço, né? Do nosso espaço de pensamento e de luta. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos, eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado, e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de logopolítica. Toda semana eu dou aulas
sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui